Vamos ler juntos? Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Muito bem, a ASAF, ela estabelece a cada 4 anos um tema que todas as demais SAFs em todo o país devem estudar durante o quadriênio. E o tema deste quadriênio que nós estamos é o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. E para facilitar o estudo deste tema, a Nacional ela organiza subtemas que estão encaixados dentro deste tema principal. O que eu mais gosto deste quadriênio é o quinto subtema. E o quinto subtema ele está transcrito da seguinte maneira: quem anuncia as boas novas promove a paz e preserva a unidade. Acho que 1 mês e meio atrás eu estive pregando na reunião do Círculo da SAF e eu falei sobre isso, sobre unidade, usando o texto do Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal. E hoje eu quero continuar falando sobre unidade, mas eu quero usar este texto do Salmo 133. E existem alguns motivos especiais do porquê deste salmo. Mas antes eu queria fazer essa ligação entre este tema principal e este subtema. A ligação, e a SAF já sabe, já ouviu isso, ela é natural. Por quê? Porque nesta missão de proclamar as boas novas do Evangelho, algumas coisas descredenciam quem proclama. Por exemplo, se quem proclama as boas novas do Evangelho, de que Cristo veio fazer paz entre os homens e Deus, anda por aí fazendo discórdia, há um contrassenso em você anunciar a paz, mas viver provocando discórdia. Há um contrassenso também em você que anuncia o amor, a graça e a misericórdia de Deus, quando não há amor, nem graça e nem misericórdia na nossa vida. E então o Senhor Jesus, falando sobre isso, ele ora ao Pai e pede ao Pai que nós vivamos em comunhão. Vivamos em comunhão com Deus, vivamos em comunhão uns com os outros, para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho e que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: eles não vão crer na mensagem que vocês vão pregar, se vocês viverem na discórdia, se vocês viverem o contrário daquilo que o Evangelho propõe. Mas se vocês viverem realmente em unidade, num mundo onde as pessoas estão vivendo em conflito, isso vai chamar a atenção. E quando vocês falarem de Cristo, quando vocês falarem de Jesus, então as pessoas vão realmente entender que há algo absolutamente diferente e singular na mensagem de Cristo. E que isso só pode significar uma coisa: que Ele realmente é o Filho de Deus. Porque somente alguém assim poderia produzir paz entre pessoas tão diferentes como nós. Então este subtema eu gostei dele, tenho uma preferência por ele, porque eu acredito que ele fala sobre a chave. A chave neste processo nosso de vida, de testemunho e de evangelização é exatamente a unidade. Porque é o Senhor Jesus que disse isso. Se nós não estivermos unidos, como que o mundo vai crer que aquele a quem nós servimos é realmente o Filho de Deus, se ele não produziu na nossa vida uma mudança significativa? E então isso é muito importante. Mas a Bíblia inteira fala sobre este assunto. E especialmente o Salmo 133, nós temos uma mensagem muito bela. Primeiramente é uma mensagem muito bonita, porque quem escreveu essa mensagem foi um rei chamado Davi. É o rei mais importante em toda a história do Antigo Testamento. Para os judeus, para os israelitas, é o rei mais bem falado, é o rei mais desejado, é o rei que nem antes e nem depois houve alguém semelhante a ele.
Tanto que muitos israelitas e muitos judeus, até hoje, eles cultuam, eles ovacionam, eles honram, eles prestam tributos ao lugar onde supostamente está enterrado o túmulo de Davi, e eles fazem isso até hoje, porque eles entendem, eles creem, eles sabem que nem antes e nem depois eles tiveram um rei tão bom como foi Davi. Agora, o fato de Davi ter escrito muitos salmos, mas especialmente esse, falando sobre unidade, deve ser considerado à luz da vida de Davi. Davi fala sobre unidade entre irmãos, mas se você lembrar da casa de Davi, e isso é importante para entender a força que está por trás do que Davi está dizendo, se você lembrar da casa de Davi, a casa de Davi não era um exemplo de uma casa unida. Não era. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele para ser o novo rei depois de Saul, Jessé mesmo não trouxe o seu filho mais novo, Davi. Trouxe os outros, os mais velhos, os mais fortes, os mais experientes, os mais bonitos, os mais apresentáveis. E aí Samuel foi passando um por um, dizendo, não é esse. E aí trazia um outro filho, não, também não é esse. E trazia um outro, mas também não é esse. E por fim, não tinha mais nenhum. E aí o sacerdote pergunta, você não tem mais nenhum filho? Eu tenho um lá, baixinho, pequenininho, franzino, magro, pequeno, está pastoreando ovelhas. E aí Samuel falou, é esse, traga-o aqui. Era uma casa dividida. Samuel teve dificuldade com Davi teve dificuldade com seus irmãos várias vezes. Eles não entendiam bem e ele também não os entendia bem. E então, este homem que vem de uma casa dividida, de uma casa problemática, de uma casa cheia de dificuldades, de uma casa desunida, faz todo sentido eu ter um salmo escrito por ele falando sobre unidade. Porque ele sabia muito bem o quão terrível é e o quão doloroso é viver numa casa dividida, onde as pessoas se odeiam, onde as pessoas se consomem mutuamente. Além disso, ele também era rei de uma nação que não era diferente da sua casa. Se você lembrar da história dessas 12 tribos de Israel, que era a maneira como o povo estava disposto dentro de todo o reino de Davi, você vai lembrar que estas 12 tribos, antes de serem 12 tribos, era uma família, a família de Jacó. E essa família de Jacó estava muito longe de ser um exemplo de uma família unida. Primeiro porque você tinha lá um sistema poligâmico. Ele tinha 2 esposas. Ele tinha Raquel e ele tinha Lia. Amava uma e não amava a outra. Mas além disso, estas esposas, elas competiam para conceber filhos para Jacó. Então, não só elas geravam filhos, mas elas colocavam as suas concubinas, as suas servas, para gerarem filhos de Jacó. Imagine que casa era essa. E nesta casa havia muita discórdia, muita briga. Tanta discórdia ao ponto que os filhos mais velhos chegaram a um ponto que tramaram e venderam um dos seus irmãos, José, para o Egito como escravo e deram este irmão como morto para o seu pai. É esta família aí que gerou essas 12 tribos que compunham a nação de Israel. Imagine o que é ser rei de 12 tribos que sempre viveram próximas, mas em conflito. Sempre viveram juntas, mas desunidas. E então a realidade que nós encontramos na vida familiar de Davi e na vida política da nação de Israel é uma realidade de desunião. E então quando ele propõe este salmo, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo em forma de poesia, e esta poesia fala sobre um ideal, sobre alguma coisa que realmente seria absolutamente espantosa e seria extraordinária. Ele aqui que são inclusive aos olhos humanos são impossíveis de acontecer, mas que são possíveis sim dentro de um contexto de unidade. E é assim que ele vai nos ensinar. E então este salmo fala sobre a unidade, porque a unidade é a marca que evidencia a bênção de Deus sobre um povo. A unidade é a marca que evidencia a bênção de Deus sobre um povo. E nós podemos ver isso de pelo menos 3 maneiras diferentes nesse texto. Quando em primeiro lugar nós olhamos para esse texto e enxergamos esta figura de óleo sendo derramado sobre a cabeça,
nós podemos considerar o seguinte: Deus derrama graciosamente salvação, bênção, vida, esperança sobre o seu povo. Bênção no sentido de transformação das nossas vidas, no sentido de amoldar e quebrantar o nosso coração, no sentido de nos marcar e nos diferenciar dentro de uma sociedade como povo de propriedade exclusiva de Deus, só pode vir de cima, só pode vir de Deus. E o exemplo que é dado aqui é o exemplo de Arão. Por quê? Porque Arão, dentro da sociedade dos judeus, tanto lá naquela época em que este salmo foi escrito, quanto até hoje, ele é o representante, ele é o primeiro sumo sacerdote, ele é o primeiro representante da relação de Deus com o seu povo. Ele é o pai da ordem sacerdotal, ele é o primeiro sacerdote e ele foi o primeiro representante do povo diante de Deus. Moisés recebeu orientação para fazer isso e estabeleceu o seu irmão como o primeiro sacerdote. Ele era o responsável pela adoração, ele era o responsável por oferecer sacrifícios, ele e a sua casa eram os responsáveis pelo culto ao Senhor. Eles eram os responsáveis por fazer essa representação do povo diante de Deus. Mas esta autorização, esta unção, esta bênção para fazer isso, ela veio de Deus. E através da casa de Arão, e através da vida de Arão, todo o povo era abençoado. É essa imagem que está sendo descrita aí. E então, quando nós olhamos para esse salmo, nós temos que aprender a primeira lição, e é o que Davi está ensinando, é que Deus abençoa, Deus escolhe e abençoa um povo. Isso não tem a ver com o que esse povo é, isso não tem a ver com o que esse povo faz, mas isso tem a ver com o que Deus decide fazer com este povo. E Deus escolheu aquele povo para ser o povo dele. E Deus ungiu aquele povo e derramou sobre eles este óleo. Este sinal que é apresentado aí, que é esse derramar do óleo, em todo o Antigo Testamento, isto é para representar a autoridade que é recebida por quem está sendo banhado por este óleo. No caso, Arão, quando ele recebe este óleo, ele está sendo ungido pelo próprio Deus para ser o representante daquele povo diante do Senhor. Ele está sendo nomeado povo de Deus. Ele está sendo autorizado diante dos homens como alguém que não é mais um comum, mas é alguém que sobre quem a bênção de Deus está derramada. Se você lembrar do Salmo 23, por exemplo, você vai ler no Salmo 23 a respeito do cuidado do pastor que não nos deixa faltar nada. E aí, você vai caminhando nesse texto e chega uma hora que o salmista Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim e os meus inimigos, unges a minha cabeça com o óleo. Sabe o que Davi está dizendo nesse texto? Está dizendo: Senhor, mostra que a tua bênção está sobre a minha vida, mostra que o Senhor me fez filho do Senhor, mostra que quem me guarda é o Senhor. E então naquela mesa com os adversários deveriam temer, porque este não é um comum, este é alguém sobre o qual Deus derramou o óleo da unção, é representativo. E então, quando nós olhamos para esse texto, a primeira imagem que Davi quer nos mostrar é que quando o seu povo está unido, quando esta família se reúne e se ajunta, quando este povo ele demonstra uma verdadeira unidade, quando esta unidade está presente na vida deste povo, este povo é um povo que demonstra publicamente a bênção de Deus que está sobre eles. A ideia é a seguinte: como unidade é a marca que evidencia a bênção de Deus, não adianta eu chegar para as pessoas e dizer: olha, eu sou um filho de Deus, eu fui salvo por Cristo Jesus, eu sou abençoado por Deus, se esse povo olhar para você e não ver unidade. Se esse povo olhar para nós e não nos enxergar unidos, eles não vão acreditar que sobre nós foi derramado o óleo da unção, a bênção do Senhor, como foi derramado sobre Arão. Agora, algumas questões interessantes. O óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, mas ele parece muito mais do que simplesmente um ungir. Parece que uma enxurrada daquele óleo desce sobre ele, sobre sua barba, sobre a gola de suas vestes, sobre tudo. E a ideia é que aquela família, ela tinha pessoas diferentes, com funções diferentes, mas a bênção que vinha sobre um, ela esparramava sobre todo o resto.
E a ideia era que Arão representava o povo diante de Deus, mas a bênção que Deus derramava sobre Arão era a bênção que vinha sobre todo o povo. E então, quando eu olho para isso, eu vejo Deus derramando sua salvação graciosa sobre o seu povo, derrama sobre a cabeça de Arão, e isso passa a todo o seu povo. Depois, em Cristo Jesus, nós somos salvos e justificados, e a salvação que vem por meio de Cristo Jesus, ela alcança todo o povo de Deus. Depois nós somos feitos Israel de Deus, e a mesma bênção que veio sobre sobre Arão, essa bênção passa sobre todos nós, pela ação poderosa e sacrificial de Cristo Jesus, e todos nós que cremos em Cristo, passamos a fazer parte deste povo. É este óleo escorrendo sobre a cabeça de Arão, sobre a sua barba, sobre a gola das suas vestes, e alcançando gente tão distante do Oriente como nós. Todos somos feitos povo de Deus. E quando é que o mundo enxerga que nós somos este povo? Quando nós estamos unidos. Por isso era tão importante para Davi que aquelas tribos entendessem isso, porque aos olhos dos seus inimigos, aos olhos das nações ao redor de Israel, eles só entenderiam e só temeriam Israel, e só se interessariam no bom sentido por Israel, se Israel fosse visto como uma nação consolidada, unida, uma verdadeira família. Do mesmo jeito, até hoje, o mundo só vai se interessar pelo conteúdo que a igreja tem, se essa igreja estiver unida, porque se ela não estiver unida, não há interesse do mundo por um povo dividido. Aliás, as pessoas no mundo já estão cansadas de guerras, de conflitos e da desilusão com a família. E eles não querem, além de todos os problemas que eles têm, entrar para participar de uma igreja, para viver mais um monte de conflito, porque é um povo que só vive desunido. Aliás, a quantidade que nós temos de denominações diferentes no nosso país só serve para fazer uma única coisa: só serve para descredenciar o cristianismo que é vivido nesse solo. Porque o que nós mais demonstramos com esta infinidade de igrejas diferentes que nós temos no nosso país é que nós não temos nada, ou não sabemos nada sobre unidade. O problema é que se as pessoas interpretarem que nós não sabemos nada sobre unidade, as pessoas não vão crer no Cristo que nós pregamos. Porque um Cristo que não é capaz de unir o seu povo numa única igreja, como que ele vai resolver o problema da minha família? Percebem a dificuldade e a grande cilada que nós, cristãos, especialmente brasileiros, nós caímos? Se você conversar com alguém que registra marcas e patentes e perguntar para essa pessoa qual que é a marca mais difícil de registrar, ele vai falar: é a igreja. Porque não tem mais nome para colocar igreja, não tem mais jeito. Existe tanto nome de igreja que não tem jeito mais. E sabe o que isso significa? Significa que a mensagem que nós pregamos, ela não está sendo ouvida. Eu fiz um apelo há algum tempo atrás à SAF, para que estas irmãs abençoadas nos ajudassem, a partir delas, a pegar o sentido contrário do fluxo do mundo. Que nós começássemos a promover a paz, que a SAF trabalhasse arduamente, tanto quanto trabalha para arrecadar roupa, para dar para aqueles que têm necessidade, tanto quanto trabalha para distribuir literatura cristã, tanto quanto trabalha para manter as suas reuniões, para alcançar outras mulheres, que a SAF trabalhe também para promover a paz na igreja, a paz entre as irmãs, a paz entre os irmãos, não deixar que o inimigo viva semeando discórdia, porque quanto mais discórdia existir na igreja, menos autoridade nós teremos para proclamar o evangelho. Como é que nós vamos contar que recebemos a bênção de Deus, se nós não conseguimos nem sentar juntos para conversar? E eu diria para vocês, nós estamos vivendo uma época extremamente triste sobre esse assunto, porque nós estamos presenciando a desunião familiar, e isso tem tomado não só os lares dos ímpios, isso tem tomado os lares de cristãos.
E como pastor eu falo isso com uma tremenda tristeza, que nós pastores estamos tendo que fazer divórcio. E ouvindo as desculpas mais esfarrapadas, como incompatibilidade de gênero. Ah, mentiroso, mentirosa. Isso é falta de fé, isso é falta de amor, isso é falta de obediência à palavra de Deus, isso é falta de Cristo, é falta de oração, é falta de Bíblia na vida, mas não é incompatibilidade de gênero. Mas nós estamos presenciando isso acontecendo no meio do povo cristão. Gente, se nós não conseguirmos viver uma diferença razoável, considerável, por causa da nossa fé, o que nós temos para ensinar para o mundo? E nós estamos vivendo isso. É muito triste, mas nem as nossas famílias estão permanecendo unidas. E aí nós vamos falar de amizade entre os crentes? Ir comer na casa do outro irmão? Fazer alguma coisa junto? Se a gente não consegue permanecer unido dentro de casa, você vai conseguir permanecer unido com os outros? Davi estava sentindo isso, e por causa dele sentir isso, ele diz: ah, irmãos, ó como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. É como receber aquela bênção de Deus, de ser reconhecido como filho de Deus. Quando nós vivemos unidos, como nós vivemos como irmãos, é como se aquela bênção, aquele óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, há séculos atrás, ele estivesse escorrendo sobre a minha cabeça, e eu estivesse me sentindo autorizado por Deus, para ser filho de Deus, para proclamar as bondades, as misericórdias e o amor do Senhor. É assim que a unidade manifesta a bênção de Deus. Quando nós estamos unidos verdadeiramente, o mundo reconhece que nós somos povo de Deus. Mas quando não há união entre nós, nós não passamos de um clube, e um clube mal organizado, porque nem consegue a união entre os sócios. Tem muito clube por aí que não usa a Bíblia, tem muita sociedade por aí que não se reúne para fazer culto, que vive muito mais unida do que muita igreja, que se ajunta para fazer um trabalho e põe todo mundo com a mão na massa. E quando a gente quer fazer alguma coisa como igreja, você arrumar meia dúzia, esteja disposto a trabalhar, a gente dá um trabalho que vocês não imaginam. E aí nós queremos que esse mundo pare para ouvir o que nós temos a dizer. Nós queremos chegar para esse mundo e falar que nós conhecemos a verdade, o caminho e a vida, e a gente quer que esse mundo acredite. A gente quer chegar para esse mundo e dizer: nós temos a vida eterna, nós vamos morrer, vamos para o céu. E a gente quer que esse mundo acredite. Não, vocês que vivem brigando, que não conseguem fazer nada junto, tem alguma coisa muito errada. Por isso que eu estou afirmando, juntamente com o que Davi diz aqui, que a unidade é a marca que evidencia a bênção de Deus. Eu não posso querer que o mundo acredite que eu sou abençoado por Deus, se o mundo primeiro não me ver vivendo em união. E era isso que Davi queria ensinar para o povo. Nós não podemos querer que o povo nos veja como o povo de Deus, se nós nem conseguimos juntar essas 12 tribos para viver em união. O segundo aspecto que nós observamos nesse texto é que a bênção de Deus muda a realidade da vida da comunidade. O segundo argumento que ele vai usar é que se há bênção de Deus, então necessariamente tem que haver mudança de relacionamento. Tem que haver. E ele mostra isso de uma maneira tão interessante e tão marcante. Nós poucas vezes paramos para observar o que está no versículo 3. Mas veja, faça uma leitura atenta comigo. Ele diz que esta unidade, ela é muito agradável quando os irmãos vivem juntos, e ela é semelhante ao quê? Versículo 3. É como o orvalho do irmão que desce sobre o monte de Sião. Espera aí. A gente não tem obrigação de conhecer a geografia da Palestina. Mas quando você vê o nome de 2 montes assim, no mínimo a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Veja só, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a união do povo de Deus é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. São 2 montes diferentes. Detalhe, Monte Hermon é o maior monte da Palestina. É o ponto mais alto da Palestina, é o Monte Hermon. O Monte Hermon está acima do Monte Sião, cerca de 137 quilômetros. 137 quilômetros.
O Monte Sião, por sua vez, é um rochedo. E é sobre esse monte que a cidade de Jerusalém foi construída. Água lá, só subterrânea. E em cima não tem. O Monte Hermon, por causa da sua altura, ele é recoberto no alto por gelo. E desse Monte Hermon, até hoje, cai todas as manhãs uma camada de orvalho extremamente densa. E essa camada de orvalho densa faz o quê? Ela umidifica toda a região que está no vale em torno do Hermon. E por causa disso, esta região é uma região verde, é uma região frutífera, é uma região extremamente produtiva. Então todo o entorno do Hermon é um lugar maravilhoso, é um verdadeiro oásis debaixo daquele monte. Lá em cima, por causa do gelo, as manhãs, aquele orvalho maravilhosamente, refrigerantemente, ele desce sobre aquele lugar. Agora, só um milagre para fazer o orvalho do Hermon cair lá no Monte Sião, porque o orvalho não viaja 137 quilômetros. Não num deserto onde faz durante o dia 50 graus. Não tem jeito. De maneira alguma este orvalho chega. As águas que caem desse orvalho chegam lá, porque lá no pé do Monte Hermon se forma um riacho por causa deste orvalho todo, por causa do gelo que derrete. E este riacho, ele vai se ajuntar com outros riachos e eles vão formar o Rio Jordão. E esse vai chegar lá perto. Mas é o máximo que você consegue, geograficamente, de ligação entre o Hermon e o Monte Sião. Mas aí olha só o que Davi está dizendo. Davi está dizendo que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. Ele está dizendo assim, olha, quando a gente permanece junto, isso é tão gostoso, isso é tão prazeroso, isso é tão extraordinário, isso é tão singular, isso é tão poderoso, que é como se aquele orvalho lá do Hermon, que torna todo aquele vale frutífero, ele caísse aqui em cima de Sião. Em outras palavras, ele está dizendo que a bênção de Deus, de nos fazer unidos, de nos tornar um só povo, é algo tão extraordinário, que quando o Senhor faz isso, a realidade da nossa vida muda completamente. Quando Deus derrama a sua bênção sobre nós, tudo muda na nossa vida. E a unidade é a prova disso. Aquilo que não seria unido de forma alguma, com Deus é possível. Aquilo que não seria harmonioso de maneira alguma, em Deus isso é possível. Basta que nós olhemos o exemplo do primeiro século, da própria religião cristã. Os judeus, eles tinham aversão aos gentios, romanos, até porque os romanos eram os imperialistas sobre a região da Palestina, inclusive sobre os judeus. E então os judeus eram também os receptores da mensagem no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, o Senhor Jesus manda pregar para todos. E os apóstolos pregam. E grandes divergências surgiram na igreja, porque os judeus não aceitavam os gentios, e os gentios não aceitavam os judeus. Mas apesar disso, aqueles que eram convertidos e os seus corações eram transformados, formavam comunidades que viviam em paz. Já imaginou isso? Judeu, que está sendo dominado por gentio, vivendo dentro de uma mesma igreja, em comunhão, cantando, louvando a Deus, vivendo, compartilhando as coisas uns com os outros. Como isso é possível? É assim que nós explicamos como que aquela igreja lá de Atos gerou tanto impacto na sociedade onde ela estava. As pessoas viviam em união, e a união delas era tão profunda que as pessoas olhavam de fora para dentro da igreja e elas sentiam simpatia pela igreja. Apesar da igreja pregar coisas que iam frontalmente contra aquilo que era o conceito comum das pessoas, mas as pessoas sentiam simpatia pela igreja, porque apesar de não concordar com o que a igreja falava, quando eles olhavam para a igreja tinha lá rico e pobre juntos, mulher e homem juntos, gentil e judeu juntos, e esse povo comungava. Isso é algo absolutamente poderoso. Tem uma foto interessante circulando no Facebook, quem tem já deve ter visto. Eu não sei se aquilo é verdade, eu não sei como conseguiram aquilo, mas se for verdade, aquilo ali é um bom exemplo do que eu estou falando aqui nesta noite. Aparece uma foto de uma igreja e
Nesta igreja está lá o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, junto com a sua esposa e com as suas filhas, num dos bancos, com a Bíblia na mão, ou um inário, e eles estão ali como qualquer outro membro daquela igreja comum. E aí alguém escreveu embaixo: isso é realmente respeitar o sentido de ser igreja. Aqui nós somos todos iguais e somos um só povo. Eu não sei se de fato aquilo ali, porque essas coisas que circulam na internet, nem sempre a procedência é real. Mas se for, é algo absolutamente poderoso. Você já imaginou o homem considerado um dos homens mais poderosos da terra, sentado ao lado de gente simples, se comportando com simplicidade, fazendo ou se tornando parte de um único povo. Por quê? Porque aonde Deus ordena a sua bênção, há unidade. E onde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Estas duas coisas, elas só existem juntas. E elas são absolutamente singulares. E elas são absolutamente extraordinárias. Como o orvalho do irmão cair sobre o monte de Sião. É algo que não aconteceria em nenhuma outra circunstância. Só acontece porque é algo sobrenatural de Deus. E então Davi termina dizendo o seguinte, é a segunda parte da frase que está no versículo 1. O versículo 1 ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí você pode completar, depois dos dois exemplos que ele dá, ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E então esse texto nos ensina não só que a bênção ela vem de cima, ela vem graciosamente de Deus sobre o seu povo, e a unidade mostra que esse povo realmente recebeu essa bênção. Esse texto não apenas ensina que Deus muda a realidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa comunidade, porque só Ele pode unir cada um de nós e fazer de nós um só corpo. É só Deus que pode fazer isso, porque para fazer isso é necessário um poder sobrenatural. Mas o interessante é que Davi conclui este ensino dele sobre unidade, mostrando que a unidade produzida por Deus sobre o povo dele, ela age de uma maneira tão sobrenatural que ela faz com que o evangelho, a proclamação da bênção de Deus sobre os outros seja facilitada. Ou seja, a unidade é sobrenaturalmente um agente facilitador da proclamação do evangelho. Não tem proclamação do evangelho, não importa quantos anos você tenha de crente, dos nossos lábios, se não houver unidade. E aí eu posso ligar isso com o texto lá do Evangelho de João, capítulo 17, ou se você preferir, lá com Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 6, e nesse texto Paulo fala que nós devemos considerar cada um o outro superior a nós mesmos. Se nós queremos, para o bem do Evangelho, que o Evangelho seja ouvido por outros, o primeiro passo que nós temos que fazer é imitar a Cristo, viver com amor, promover a unidade, promover a paz e não a discórdia. O primeiro passo que nós devemos dar é fazer a lição de casa e aprender a caminhar juntos, a trabalhar juntos, a sonhar juntos. E nós precisamos melhorar nisso, irmãos. E eu faço um apelo, e tenho feito um apelo à SAF, e faço agora a toda a igreja e às outras sociedades. Nós precisamos treinar isso a partir dos núcleos menores nossos, das nossas sociedades internas. Porque nós queremos anunciar o evangelho ao mundo, aos nossos amigos e até aos nossos inimigos, mas a gente não consegue enquanto nós não resolvermos os nossos problemas internos. E quando eu falo nós, não estou falando da nossa igreja propriamente, mas estou falando do nosso presbitério, eu estou falando da nossa denominação, eu estou falando do evangelicalismo brasileiro. Nós somos capazes de conversar com crentes de outra igreja presbiteriana como se nós não fôssemos irmãos. Nós somos capazes de levar irmãos em Cristo, nossos, aos tribunais. Nós somos capazes de considerar uma picuinha que alguém levanta lá contra a minha vida. Eu considero isso tão importante, que eu sou capaz de esquecer que Cristo morreu pela vida daquele que me ofendeu. E eu arrumo uma encrenca com ele para o resto da vida por causa disso.
Será que nós estamos entendendo realmente o sentido de ser crente? O Senhor Jesus, falando sobre estas coisas, diz que nós deveríamos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando ele falou isso, ele não estava realmente querendo falar de 490 vezes, mas ele estava querendo falar que nós devemos perdoar sempre. Quando o apóstolo Paulo fala sobre estas questões, ele sempre vai levar em consideração que, se você tiver uma boa teologia, você vai lembrar, você vai saber que Cristo deu a vida dele por você, e deu a vida também pelo seu irmão, pelos nossos irmãos. E então Paulo diz o seguinte: olha, eu por um acaso vou fazer tropeçar um irmão meu que custou o sangue de Cristo por causa de comida ou bebida? E olha só, por uma coisa insignificante como comida e bebida, eu devo tomar todo o cuidado para eu não gerar escândalo, para que um irmão meu não venha tropeçar. Isso é por quê? Porque a unidade é uma questão fundamental na vida da igreja. A gente não gosta de falar de unidade, principalmente quando a gente não está em unidade. Mas se você não está gostando de ouvir sobre unidade, então significa que a mensagem é essa mesmo. Nós temos que consertar isso, irmãos. E aí, o único caminho para resolver isso é realmente nós nos dobrarmos diante do Senhor e suplicarmos a Deus que Ele quebrante o nosso coração. Porque sem unidade não tem proclamação do Evangelho. Sem unidade eu não posso dizer que eu sou alguém abençoado por Deus, porque a bênção do Senhor é ordenada no lugar onde há unidade. Eu queria convocá-los e conclamá-los para que nós realmente estabelecêssemos uma meta para as nossas vidas, especialmente você, membro desta igreja, que nós trabalhemos incansavelmente, não para levantar muros, mas exatamente para derrubá-los. Eu quero clamar a você que largue as histórias do passado no passado. Semanalmente nós conversamos com pessoas que vivem amarguradas, angustiadas e até doentes, e basta que você olhe no rosto, você vai perceber que a pessoa está doente, por causa de ódio, por causa de mágoa, raiz de amargura, indiferença, discórdia. Nenhum de nós é obrigado a ser igual. Aquelas 12 tribos não tinham que ser iguais, elas só precisavam viver unidas, considerando cada um outro superior a si mesmo, imitando a Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. O meu clamor a vocês é que nós passemos a orar por unidade. Ah, pastor, mas eu tenho uma causa imperdível, eu tenho razão, eu tenho provas. Eu vou dizer para você, em nome de Jesus, abandona a tua causa. Eu ouvi uma coisa interessante num vídeo falando sobre casamento esses dias. E aí no vídeo tinha um depoimento de um casal que estava casado há 55 anos. E aí o entrevistador pergunta para o marido: qual é o segredo para ficar casado durante 55 anos e felizes como eles estavam? O segredo é nunca ter razão. O segredo é nunca ter razão. Ele falou: eu aprendi isso com o meu pastor quando eu era jovem. E eu aprendi que o segredo para me dar bem e ser feliz no casamento é abrir mão da razão. E se eu abrir mão da razão, tudo vai ser muito bom. E aí o entrevistador perguntou: mas é só você? E aí ela disse: eu também. Eu nunca tenho razão. E é por isso que a gente se dá bem. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Sabe por que existe discórdia e briga entre a gente? Porque a gente não quer abrir mão da razão nunca. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem estava com a razão no dia em que Cristo foi crucificado? Eram os romanos? Eram os soldados? Eram os judeus que gritaram crucifica? Ou era Cristo que era o inocente? Quem estava com a razão? Quem foi pendurado na cruz é quem tinha razão? Jesus não fez o caso.
porque ele tinha razão. Mas ele se fez culpado por causa de nós, que nunca tivemos razão alguma. Mas Deus se fez culpado e deixou a gente com a razão. O que as nossas famílias, os casamentos, as nossas igrejas, as nossas lideranças precisam é aprender a abrir mão da razão. Enquanto nós não fizermos isso, irmãos, é duro dizer, mas não tem pregação do Evangelho. Não tem proclamação do Evangelho. E então eu quero repetir as palavras de Davi, porque Davi, eu tenho a mais absoluta certeza que escreveu este salmo, porque este era o grande anseio da vida dele, que a sua casa e que o seu povo fosse um povo unido, porque quando este povo fosse unido, eles experimentariam coisas tão extraordinárias, como o orvalho do Hermon cair sobre o monte de Sião. Eles experimentariam a bênção do Senhor. Eu queria que você pensasse nisso essa semana. Se nós experimentarmos uma verdadeira unidade, nós veremos coisas extraordinárias na nossa vida, como o orvalho do Hermon cair sobre o monte de Sião, 137 quilômetros distante. Você está atrás de alguma coisa impossível? Deixa eu dizer, o caminho do impossível é você demonstrar que você realmente é abençoado por Deus. Como é que eu demonstro isso? Vivendo em união. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que nós vivamos em unidade, e que aqui seja o lugar onde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos ficar em pé, e eu quero convidar a fechar os seus olhos. E o clamor nosso nesta noite é que Deus nos ajude a viver em unidade, começando pela nossa casa, e depois pela nossa igreja, e depois pela nossa cidade. Vamos derrubar os muros em nome de Jesus e construir laços entre nós. Ó Deus, ouça o nosso clamor nesta noite. Assim, ó Deus, como Davi tinha todos os motivos do mundo para desejar a unidade, por causa de todos os conflitos e as guerras que ele viu dentro da sua casa, dentro da sua nação, no seu tempo, nós também, ó Deus, vivemos um tempo onde nós vemos, ó Deus, conflitos dentro de casa, conflitos, ó Deus, no meio do povo de Deus, conflitos na cidade, conflitos no nosso país, e para onde nós olhamos, nós enxergamos conflitos. E então, ó Deus, o nosso maior anseio e maior desejo é viver, ó Deus, em unidade em algum lugar na nossa vida, seja na nossa casa, na nossa igreja, mas especialmente aqui, ó Deus, nós temos um motivo maior. E o motivo, ó Deus, é que se não houver unidade entre nós, toda a nossa pregação, todo o testemunho que queremos dar, ele não será visto, ouvido, sentido e nem creditado. Porque, ó Deus, o teu próprio Filho disse que se nós não estivéssemos unidos ao Senhor primeiramente, e uns com os outros, o mundo não creria que o Senhor o enviou a este mundo. Então, ó Deus, nós queremos nesse momento pedir perdão pelas muitas vezes, ó Deus, que levantamos conflitos, discórdias e lutamos pelo nosso próprio direito e pela nossa própria razão, desconstruindo a unidade dentro da igreja e dando lugar, ó Deus, ao conflito, ao ódio, à amargura. Queremos pedir perdão, ó Deus, por ficarmos guardando mágoas e coisas do passado que nós deveríamos esquecer, que nós deveríamos deixar lá atrás, que nós deveríamos abandonar, seguindo o exemplo do que o teu Filho fez quando ele se entregou por nós naquela cruz. E então nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas essas mágoas, estas raivas, estes ódios que carregamos em nosso coração. Isso tem nos adoecido, isso adoece qualquer igreja, qualquer família, qualquer cidade. E então nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos cure dessa doença.
E, ó Deus, a nossa súplica é que o Senhor nos ajude a olhar com simpatia e com amor uns para os outros, como diz a tua palavra, considerando uns aos outros superior a nós mesmos. E assim, ó Deus, que a nossa proclamação do Evangelho, seja verbal, seja através das atitudes, seja através do nosso convívio, seja poderosa, para que as pessoas vejam, ó Deus, que algo sobrenatural está acontecendo entre nós. Não são, ó Deus, barulhos, não são trovões, não são coisas desse sentido, mas é algo absolutamente sobrenatural, que é a unidade, é o amor, é a comunhão. E este mundo que está seco, está como um deserto, sem vida, sem água, porque as pessoas vivem em guerra. Se, ó Deus, realmente houver unidade entre nós, este mundo vai se interessar pelo que temos a anunciar. Ó Deus, que nós todos sonhemos com isso, sonhemos com uma igreja unida, sonhemos com uma igreja unificada, com uma igreja, ó Deus, cheia de unidade, que vai gerar o interesse e a simpatia deste mundo, e que assim, ó Deus, vai poder anunciar com autoridade a salvação graciosa que nós temos em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajude a experimentar isso. Abençoe, ó Deus, os departamentos da igreja, especialmente a SAF, ó Deus, para que a partir da SAF seja construído, ó Deus, laços de relacionamentos ternos, amorosos, seja construída a unidade desta igreja. Abençoe, ó Deus, ao MP, a UPA, ao UCP, ao PH, a sociedade, ó Deus, dos homens, a junta diaconal, o conselho desta igreja, para que haja amizade, amor, unidade entre nós, ó Deus, para que isso se espalhe em todas as outras áreas da igreja. Ó Senhor, como nós precisamos disso. Nós estudamos nesta manhã, ó Deus, que quando o teu povo ora, o céu fica em silêncio, e as nossas orações chegam diante do trono do Senhor, e a nossa oração nesta noite é esta, ó Deus, que o Senhor nos faça um só povo em Cristo Jesus. Deus, abençoe aqueles que talvez estejam aqui hoje pela primeira vez, que eles, ó Deus, percebam que há nesta igreja uma preocupação para que sejamos um povo unido, mas que existe nesta igreja, como existe em qualquer outro lugar no mundo, dificuldades para isso acontecer, mas que eles saibam, ó Deus, e que eles levem esta mensagem daqui, que em Deus todas as coisas são possíveis, inclusive a unidade entre gente diferente, e que quando o Senhor faz isso, coisas extraordinárias acontecem. Que assim, ó Deus, todos que aqui chegaram nesta noite, os que são daqui e aqueles que nos visitam, saiam daqui, ó Deus, com o coração comprometido em experimentar em suas próprias vidas a unidade e tudo aquilo que ela evidencia, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a filiação que temos em Cristo Jesus, a esperança eterna que nós temos, todas estas bênçãos que Davi citou, que o Senhor ordena no lugar onde o povo de Deus está unido. Que assim, ó Deus, nós sintamos e experimentemos e anunciemos isso tudo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.